Hoje o pai não desiste de compartilhar vida e amor. É a parte 2 da mensagem Não Despreze o Banquete de Vida e Amor, que ministramos domingo passado, já está disponível no nosso canal do YouTube. Lucas 15, verso 11, está escrito assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre quem, gente? Entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma o quê? Desregrada. Um pai sabe quando um filho está pronto a assumir responsabilidades, ainda que ele seja herdeiro, se ele ainda não tem estrutura. Um pai, uma mãe, não podem dar a ele algo que eles não sabem lidar com aquilo. A gente vê aqui um filho pedindo a sua parte na herança. Aquele pai, ele era tão correto, que na hora de entregar a parte da herança do filho que pediu, ele também entregou a do que não pediu. Porque eu não preciso que alguém diga para mim que o certo é fazer o que é certo. Uma vez que eu tenho no meu coração o temor de Deus, eu não preciso que alguém esteja vendo para eu fazer o que é certo. Espera aí, se eu vou dar parte desse filho, eu serei errado se eu não der a parte do outro filho. Eu não posso tratá-los de forma diferente. Mas o outro não pediu, então eu vou aproveitar. Não, ou eu não dou para nenhum, ou eu dou para os dois. Senão eu destruo a minha família. Os 2 filhos destruíram o que receberam do pai. Não, pastor, só um. Eu vou mostrar já para você. Por viver de forma desregrada, o filho que o coração dele cobiçava o que tinha lá fora, o filho que o coração cobiçava, desejava o mundo, rapidamente ele acaba com tudo. Ele chega ao ponto de desejar o que para o povo judeu era um trabalho indigno: cuidar de porcos e comer a comida que se dava aos porcos, se alimentar daquilo que aqueles dentro da cultura dizia que era imundo. Por viver de forma desregrada, ele não estava pronto. Então cuidado com o desespero, com a pressa de assumir o controle de coisas que Deus está dizendo que você e eu não estamos prontos. Não, eu estou pronto. Eu estou pronto para voltar nessa rodinha aqui. Eu estou pronto para estar nesse grupo. Eu estou pronto, eu não vou ser contaminado. Deus disse que você está pronto? Não, então se Deus não disse, não está. Se Deus não enviou, não está. Deus não tem dificuldade nenhuma em projetar alguém. Lembra do chamado de Jeremias? Quando Deus aparece, fala com Jeremias e diz: olha, eu te consagrei, eu te levantei como um profeta às nações. Jeremias responde para Deus o quê? Eu não passo de uma criança. Jeremias diz: Deus, eu não sou capaz, eu sou só uma criança. Deus responde: Jeremias, não diga que você não passa de uma criança, porque eu te consagrei como profeta às nações, e onde eu enviar você vai, as palavras que eu mandar você vai falar. Jeremias, é justamente por ter esse coração temente, puro, no meu altar, que eu estou escolhendo você. Porque Deus não tem dificuldade em discipular crianças. Deus tem dificuldade em lidar com a teimosia. Ainda bem que eu não falei. Já pensou se eu falo burro velho aqui, Jenny? Não seria elegante. Mas com gente teimosa, que insiste,
que viver as mesmas coisas vai dar um resultado diferente. Gente, isso é loucura, fazer a mesma coisa, seguir o mesmo caminho, o mesmo padrão, o mesmo protocolo e dizer, mas agora o resultado vai ser diferente. Jeremias, eu te ensino. Você reconhece que não é capaz por si mesmo. Você reconhece que não está pronto. Você reconhece que precisa ser moldado. Ótimo, fica tranquilo que eu sei fazer a obra na tua vida. Ei, o que Deus precisa não é que você ou eu sejamos os bons. Não é que a gente saiba muita coisa. Não é. O que Deus precisa é que a gente tenha um coração no altar dele. E deixa ele fazer a obra e não atrapalha. Porque aquele que começou a boa obra é fiel e quer completar na nossa vida. Mas a gente precisa ter humildade. Se esvaziar de si para ser cheio de Deus. E quando a gente está na pior, se esvaziar de si é fácil. Uma vez que, como eu disse, estando na pior, você fala, não tem coisa boa aqui mesmo, vou me esvaziar, estou tudo lascado. Mas quando a gente começa a se encher de qualquer coisa que parece ser boa, ou que é boa, ou que é relativamente boa, a gente já começa a ficar de serviço duro, arrogante, não ouve mais ninguém, anda por conta própria, até que seja quebrado de repente, sem que haja cura. Cuidado. Se o pai ainda não deu ao filho, significa que não chegou o tempo. Não significa que ele não ame. Não significa que ele não tenha o melhor ou não queira. Significa que ainda não está preparado. Sai esse filho vivendo de forma desregrada. E aí eu faço uma pergunta para eu e você refletirmos sobre ela. Como é que anda a nossa vida espiritual? Como é que anda a nossa vida de relacionamento com Deus? O pastor é desregrado, tem dia que oro, tem dia que não oro, tem dia que leio a Bíblia, tem dia que não leio, tem culto que eu venho, culto que eu não venho, tem tempo que eu sou fiel, tem tempo que eu sou infiel, tem tempo que eu falo a verdade, tem tempo que eu minto. Como é que anda a nossa vida espiritual? Sabe por quê? Porque não existe herança maior do que a eternidade com Cristo, e quem vive de forma desregrada perde a sua herança. Não seja negligente com a herança que Deus te deu. Cuide bem. A Bíblia diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso não é para casais idosos, não. Para os maridos idosos. Guarda o que você tem, para ninguém tomar a tua coroa, varão. Guarda o teu coração. Guarda os teus olhos. Guarda os teus ouvidos. Seja mais sábio e seletivo quanto ao teu tempo. Para de aplicar tempo onde você só é contaminado e não ajuda ninguém. É viver de forma desregrada. É viver sem sabedoria. Ele acaba com tudo. Desperdiça tudo. E o outro irmão, antes de falar do outro irmão, vamos ler aqui mais um pouquinho, só para a gente avançar, verso 14. Vai dizer assim para a gente, ó. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar o quê? Necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar de quem? Dos porcos. Embora quisesse saciar a fome. Com o que, gente? Com as vagens dadas a quem? Aos porcos. Ninguém lhe dava coisa alguma. Ele desejava, e nem isso davam para ele. O verso 17 diz, quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai. Olha quem era o pai dele. Até os empregados de meu pai, cadê? Não vai não comigo? Ficou para trás, telão ali deu uma... Eu vou aqui. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida do que, gente? De sobra. E eu estou aqui, morrendo de fome. Um homem morrendo de fome, porque quebrou princípios. Um homem morrendo de fome, porque não estava pronto e foi colocado despreparado à frente de uma herança que nem era tempo de receber. Ainda não era hora de receber herança. O pai estava vivo. Ele não estava preparado para administrar aquilo. O seu coração era totalmente volúvel à influência que o mundo tinha a oferecer.
E ele, encantado com aquilo que enche os olhos, mas esvazia a alma, se corrompe. Irmão, cuidado com propostas, elas roubam de nós o propósito. Cuidado com os encantos. O que tem de gente se perdendo porque está encantado, fascinado. E vamos falar a verdade, quem é que vai nos encantar? Ou como se encanta alguém? Falando o que a pessoa não gosta de ouvir? Hein? Falando exatamente o que a pessoa gosta de ouvir. O maior perigo são os bajuladores. O maior perigo são aqueles que não entendem nosso valor, mas só se importam com a nossa utilidade. Ele é útil para mim nisso aqui, então eu quero sugar tudo que eu puder. Não, mas não tem valor nenhum. Mas essa pessoa não ajudou você, não te abriu uma porta, não te empregou quando você estava desempregado, não cuidou de você quando estava doente, não isso, não aquilo, não casou com você, não lutou ao teu lado, o que for. Mas agora, estou numa outra vibe, estou numa outra pegada, estou numa outra frequência, outra visão. Só que eles não leem na Bíblia que Deus é um Deus de alianças. E que até o Espírito Santo tem ciúme. E se Deus tem ciúme, imagina como Ele olha para essa questão de quebras de aliança e de princípios. De desonra. Sobre esse tipo. Esse filho quebra e é quebrado. Ao quebrar o princípio da honra ao seu pai, ele pavimenta para si mesmo um caminho de quebras, de destruição. E irmãos, facilmente eu e você pensamos em situações da nossa vida, ou da vida de alguém, em que alguém empolgado disse que sabia o que estava fazendo, mas se arrebentou todo. Ou que nós enxergamos, vai se arrebentar. Não caia nessa. Não se permita ser influenciado por essa ânsia de querer as coisas fora do tempo. Persevera no seu caminho. Persevera na palavra que Deus tem lhe dado. Eu amo e cito demais Provérbios 4:23. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Só vai ver, desfrutar e contemplar o dia perfeito aquele que continuar caminhando passo a passo, porque vai brilhando mais um passo, mais no outro passo, mais no outro passo, até que chegue o dia perfeito. Quem para no meio do caminho, quem desvia no meio do caminho, quem muda de estrada no meio do caminho, está sempre trocando de estrada, mas nunca é pleno em Deus. Eu e você conhecemos um monte de gente que não é plena em Deus e sempre diz, agora vai, e nunca vai. Esse filho retrata o que é viver por empolgação, emoção, entusiasmo e não pela fé. Fé, a Bíblia diz que vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de quem, gente? Emoção vem por aquilo que enche os olhos, que sente arrepio, que é mais bonito, que isso, que aquilo, que concordaram comigo, que me entenderam. Está cheio de gente morrendo porque alguém entendeu quando deveria corrigir. Cuidado para você não estar matando pessoas, achando que está fazendo um bem, dizendo, não, eu te entendo. Querido, vem cá, deixa eu te falar, você quer chorar, chora, eu te abraço, vamos lá. Mas deixa eu te falar, se você continuar desse jeito, você vai morrer. Se continuar desse jeito, você vai perder sua família. Se continuar desse jeito, você vai matar o futuro espiritual dos seus filhos. Gente, quando a gente lê na Bíblia, quando Pedro vai dizer para Jesus, cheio de emoção, Jesus diz que ele vai padecer, o Filho do Homem vai ser entregue para malfeitores, isso e aquilo. Pedro diz, Senhor, de modo nenhum isso pode te acontecer, cheio de emoção. O justo vive da fé. Deus é adorado em espírito e em verdade. As emoções fazem parte da nossa vida, não estamos negando, mas não servem como estrada. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Gente, é gostoso sentir boas emoções, é ou não é, gente? Deus nos deu emoções, pelo amor de Deus. O pastor hoje pregou contra emoções, não. O que eu estou falando é, não seja dirigido pelas emoções, é muito diferente. Seja dirigido pela fé.
Pais estragaram seus filhos porque os criaram nas emoções. Pessoas perderam casamentos porque ao invés de consertar a raiz do problema, ficaram lidando. Quantos casais eu já atendi, estão com crise? E aí, tem que conversar, vamos resolver. Final de semana que vem a gente não aparece na igreja, a gente vai fazer uma viagem de 10 dias e vamos resolver. Fizemos um cruzeiro mágico. E quando volta 15 dias depois de você. Porque estão tentando tratar de forma superficial. Estão tentando lidar com as emoções e não com a causa. Qual é a raiz dessa crise no casamento? O que desencadeou essa situação? Vamos acertar isso, vamos colocar em ordem, vamos reconstruir, vamos restaurar. Quem entende o que Deus está falando com a gente hoje? Vamos lá. Aquele filho tinha um problema sério e ele precisou quebrar a cara. Ele precisou ver que os amigos que apoiam e concordam com ele, quando ele fica na pior, nem emprego dão para ele. Ele é filho de fazendeiro. Teoricamente ele tem amigos que também são filhos de fazendeiros. E a Bíblia diz que ele queria comer a lavagem, ou a vagem, as bolotas, tradução que você quiser, que eram dadas aos porcos e ninguém dava nada. Cadê os amigos dele? Cadê os amigos? Sumiram, foram embora. Mas o pai está lá em casa. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, pode ter ido todo mundo embora, mas o pai continua em casa, te esperando de braços abertos. Ele quer dar uma festa, ele quer restaurar a autoridade, e ele quer fazer você se realizar naquilo que você jamais imaginou que seria possível. O pai não quer você desejando o resto de nada, o pai quer você na mesa. Ele lembra que o pai dele é tão nobre, que até os funcionários têm o que, gente? Tem comida do quê? Tem comida do quê? Em outra tradução vai dizer abundância de pão. Sabe o que é isso aí? Um homem generoso que remunera bem seus empregados e entende que eles não são lacaios, escravos, não tem que ser explorados nem maltratados. Quem trabalhava para o pai dele não queria perder aquele emprego de jeito nenhum. Quem trabalha com a gente quer continuar trabalhando ou está doido para sair fora? O filho, ao estar perdido lá fora, ele para e pensa assim: meu Deus, os empregados de meu pai são tão bem tratados, eles têm um bom exemplo, eles têm um bom empregador que reconhece o valor do trabalho deles. A fazenda do meu pai tem um bom gestor. Você já parou para pensar? O pai deu herança para quem, gente? Me ajuda aí. Repartiu os bens entre quem? Ficou algum filho de fora? E o pai ficou pobre? Espera aí. Ele repartiu a herança e ainda tinha. Quando o filho volta, ele restaura a autoridade e dá uma festa. Ei, o problema daqueles filhos nunca foi uma casa ruim. Nunca foi uma paternidade ruim. O problema ali não estava no pai. Estava no coração duro dos filhos. Então cuidado, não deixa nada endurecer o teu coração. Porque quando o coração endurece, a gente se fecha para a vida que o pai está entregando. A gente se fecha para o amor, para a graça, para o cuidado de Deus na nossa vida. E esse cuidado nem sempre é revelado, dando promessas ou dizendo eu vou te dar o melhor. Mas muitas vezes é dizendo realinhe a sua rota, corrija os seus passos, quebre alianças ruins, saia da sujeira e se levanta, porque eu tenho o melhor para você. O pai muitas vezes vai cuidar de nós nos corrigindo, nos realinhando e nos chamando de volta a uma vida de relacionamento com Ele, onde Ele dirige os nossos passos e não o nosso ego, e não as nossas emoções dirigem. Aquele pai reparte a herança entre os filhos e ainda tem o suficiente para bancar empregados, para bancar a festa.
Ei, não importa quantas pessoas estão clamando a Deus agora, Deus ainda tem o suficiente para ouvir a tua e a minha oração nessa noite aqui. O reino de Deus não é um reino de escassez, onde eu tenho que ficar com ciúmes. Eu tenho um ciúmes, uma inveja da Adriana. A Adri recebeu uma bênção lá, contou um testemunho, agora eu fiquei sem, porque Deus gastou toda a cota de bênçãos com ela. Não tenha inveja do quanto Deus está cuidando, abençoando alguém, porque continua tendo no reino de Deus mais do que suficiente para mim e para você. Quem é maduro, quem entendeu isso, não vive enciumado que o outro, porque a outra, porque não sei o quê, porque falou, porque deu algo para o outro, porque o outro contou uma bênção, eu não contei. O pai deu para um filho, deu para o outro, manteve empregado, deu uma festa quando o filho voltou. É o reino de Deus. Não é porque Deus perdoa uma pessoa que agora Ele não pode me perdoar, a cota de perdão acabou. Não é porque Deus restaurou o casamento de alguém que o meu vai ficar à míngua. Pelo contrário, à medida que eu vejo o que Deus fez na vida de alguém, aquilo me inspira em fé. É o mesmo Deus que faz na minha. Quantos creem nisso? Só que os 2 filhos desperdiçaram, perderam, por desprezar. Tinha um banquete dentro de casa. Que banquete é esse? Gente, qual era o maior banquete daquela casa? A comida da mesa? Hein? O que vocês acham? Pois você não reclama, você não me ajuda. O maior banquete da casa, você acha que era a comida da mesa? Era uma cama confortável? Tudo isso é bom, é ou não é? Mas qual era o maior banquete da casa? Você já parou para pensar qual era? Qual era o maior banquete daquela casa? Se assentar à mesa, receber o amor do Pai e aprender com a sabedoria dele. Porque um pai que tem o suficiente para repartir herança entre os filhos, ainda mantém empregados, ainda vai dar uma festa quando o filho voltar. Tem perdão para um filho que foi e perdeu tudo lá fora. Tem perdão para um filho que ficou e está perdendo tudo aqui dentro. Gente, esse homem precisa ser ouvido. Quem concorda que esse homem é uma referência para a gente, diga amém. Só que sabe qual é o problema? A gente começa a se acostumar e tornar como comum aquilo que é santo de Deus. Os ensinamentos daquele pai são santos, presta atenção aqui. A sabedoria daquele pai é sabedoria de reino. E os filhos, por se acostumarem com o pai, perdem o respeito. Isso continua acontecendo. Quantos casais, quando se casaram, meu amor, e não sei o que, eu nunca vou levantar a voz para mim, para você, eu nunca vou te trair, eu nunca vou te deixar. Um tempo de casado estão se xingando, estão se pegando pelos cabelos. É terrível. Um homem não deve levantar a mão para a mulher em hipótese alguma, mas tem casos que não é o homem que bate na mulher, não, é a mulher que bate no homem. Vixe, eu conheço uns aí. Se o cabra se meter a besta, ele toma uma sova, uma coça, que ele está lascado. Tem caso que os dois, mas no dia que casaram não era assim. Antes de casar, ninguém gritava com o outro. Tem aqueles que já dão sinais antes. Aí, quem é que ainda não casou, diga eu. Não precisa falar misericórdia não, só fala eu que tá bom. Calma. Aí eu vejo lá, falou misericórdia, quem foi? A jovem de 13 anos, fala para ela que ela não é jovem ainda, ela é adolescente. Vamos começar por aí, vamos colocar as coisas no lugar. Ei, se já está dando sinais no namoro, pula fora correndo, voando. Não, pastor, eu vou ganhar ele. Vai, para Jesus. Não, você possivelmente vai ver Jesus cedo. Acorda, enquanto é tempo. Mas tem casos que nunca houve isso no tempo de namoro. Mas aí os dois vão pegando liberdade. E aí às vezes confundem, vira libertinagem. Aí a mulher já não olha para o marido como um sacerdote dentro de casa. O marido já não olha para a mulher como Cristo tem que olhar para a igreja, a ponto de dar vida por ela. Eles começam a se medir pelos seus erros. Eles começam a medir um ao outro. Numa queda de braço, ela fez isso para mim, mas ele fez aquilo para mim.
mas ele isso, mas ela aquilo. E começam a desprezar a mesa que Deus consagrou, o banquete chamado casamento. Os filhos começam a olhar aquilo, perdem o respeito, o temor. Cuidado, para não perder a visão santa de Deus para a família. A visão santa de Deus para a família é que o marido ame sua mulher como Cristo amou a igreja. É que a mulher honre, respeite, não é suporte, bufa o seu marido como ao Senhor. É que os filhos se sujeitem, não reclamando, mas em honra, em respeito, em prazer aos seus pais. É que os pais não roubem, não tirem a coragem, não sufoquem seus filhos, mas os estimulem, os façam crescer. É que os irmãos se amem e encorajem uns aos outros. Quem entende, concorda com a Bíblia, diga amém. É o que a Bíblia diz, gente. Não sou eu querendo a família margarina. Pastor, isso aí é família de comercial de margarina. Não, é o padrão bíblico de Deus para a família. É o que Deus disse. E eu acredito no que Deus disse. Mais alguém? Agora o que a gente precisa fazer então é derrubar a visão errada que a gente recebe todo dia. Só que sabe qual é o problema? A gente vai sendo corrompido pelas mesas erradas. Na mesa errada tem outra mulher insatisfeita se rebelando contra o marido. Tem outro marido desrespeitoso conversando sobre trair a mulher. Tem outros filhos rebeldes falando pelas costas, mentindo, enganando seus pais. Na mesa errada tem falsidade, meias verdades e engano. E é a mesa errada que leva alguém a chegar no desespero de estar morrendo de fome e não consegue nada, porque desprezou o banquete que tinha na casa do Pai. Essa é mais uma noite de banquete. E que bom que você veio, porque Deus chamou você para essa mesa, chamou teu casamento para essa mesa, chamou sua vida espiritual, sua saúde para desfrutar dessa mesa. Para de mendigar saúde, se posiciona. Você é saudável, é curado pelas feridas de Jesus. Tem gente que tem prazer de falar de doença. Tem gente que tem prazer de falar que a vida é difícil. Tem gente que tem prazer em falar de miséria, de dívida, de crise. Mas tem gente que tem prazer de falar: Deus é o meu provedor, Ele é o Senhor que me sara, Ele restaura, Ele faz novas todas as coisas. Tudo está debaixo da boa, agradável e perfeita vontade dEle na minha vida. E agindo Deus, quem impedirá? Volta a comer banquete. As pessoas passaram a seguir influenciadores. Eu não estou falando contra seguir, mas a quem seguir, né? Influenciadores que falam de tudo, que arrumam explicação justificativa. Nós descobrimos que é por causa disso, é por causa... Aí eles vão para a ciência, um monte de coisa, irmão, e explica tudo. Só estão roubando das pessoas aquela pureza do filho na casa do pai quando começou a crescer. Tem uma mesa, tem alimento, tem cuidado, tem ensinamento, tem visão, tem provisão, tem tudo. Mas também tem regras, tem limite. Pai de verdade põe limite. Porque senão ele não ama, ele só está sendo frouxo. Esse pai colocou um limite. Gente, alguém acredita que um dia aquele filho do nada foi dormir, o que pediu a herança e saiu. Aí ele acordou no outro dia e falou: quer saber, eu quero minha herança. Pai, dá minha herança, eu vou embora. Vocês acham que foi assim? Hein? A Bíblia é uma narrativa do dia a dia, dos fatos, das coisas? Não. Imagina, só os 3 anos do ministério de Jesus daria para narrar todos os dias tudo o que aconteceu? Não. Então é um resumo. Se você não sabia, olha para quem está do lado e diga: aqui é um resumo. É um resumo. Eu tenho para mim que aquele filho encheu a paciência do pai dele. Quem mais também acredita nisso? Pai, não sabe o que é, pai? Que eu tenho pai, é que eu queria mostrar meu valor, sabe? Ih, irmão, filho é persuasivo. Persuasivo. Pesa no emocional, tenta fazer a mente, debate. Nossa, Deus. Aquele filho foi falando, chegou uma hora que o pai falou: chega, acabou. Eu não vou ficar ouvindo essa mesma conversa todo dia. É isso que você quer? Toma, vai. Você quer pagar o preço? Eu queria te proteger disso.
Eu queria te preservar disso. Eu não estou te amaldiçoando, pelo amor de Deus. Meu pastor falou que o pai amaldiçoou o filho e disse: vai que você vai pagar. Eu estou falando que o pai amaldiçoou o filho, Ana? Não. Estou dizendo que chega uma hora que o pai diz assim: ele quer lidar com as consequências. Não é o que eu queria, mas toma, vamos ver o que você vai fazer. Se o pai não entregou antes, ele não está pronto. Ele insistiu, então toma. Limite. Você quer pagar o preço? Você vai ter que ter o teu encontro no meio da dor. Cuidado para você não piorar o cenário, por não deixar quem precisa ter um encontro com Jesus, ainda que seja no meio da dor. Porque tem gente que não adianta, a gente pode sentar para atender todo dia, ainda assim a pessoa está descontente e insatisfeita, e a gente, ao invés de fazer o papel de Deus, a gente está fazendo o papel do diabo, alimentando a insatisfação, porque a pessoa está manipulando o emocional e não o espiritual. Aquele filho ficou: pai, vai. Desprezaram ambos os filhos o banquete da sabedoria. Gente, a Bíblia diz que a sabedoria de Salomão, por exemplo, fez a rainha de Sabá fazer uma longa viagem com riquezas. E quando ela chega e ouve Salomão, e olha o comportamento dos seus empregados, de novo, presta atenção. Você que tem gente debaixo da tua autoridade, como empregado, você sendo dono ou você sendo um supervisor, não é seu, mas você cuida daquele setor. Olha a responsabilidade. Você não está lá só para a empresa funcionar ou para ganhar dinheiro. Você está lá para mostrar qual é o padrão de Deus. Sabe o que me assusta? É que eu vi duas pessoas. Uma foi a Sandrinha balançando a cabeça e outra foi a Marília falando amém. O resto ficou só assustado. A rainha de Sabá exalta o comportamento, o vestir, o alinhamento dos empregados de Salomão. O filho pródigo, um dos que saiu de casa, exalta que os empregados do pai dele têm abundância de pão, tem um emprego que qualquer um desejaria ter. Nos dois casos, o que está sendo mostrado é a sabedoria e a gestão de Deus e a graça de Deus. A pergunta é a minha e a sua forma de conduzir algo. Ah, pastor, ainda bem que eu não sou empresário, não tem ninguém de barulho. Tem homem casado aqui? Então receba. A nossa forma de conduzir nossa família, a forma de conduzir um negócio, a forma de estar à frente de algo, mostra a glória de Deus ou a vergonha do mundo. Aquele filho fala: o jeito do meu pai cuidar dos empregados é próspero. Eu quero voltar. Põe o tópico para mim, por favor. Presta atenção nisso aqui. Olha o tópico. Não despreze o banquete de vida e amor por precipitação e egoísmo. Ele foi extremamente egoísta e precipitado. Gálatas 4, na Almeida Revista e Corrigida, verso 1 e 2, está escrito assim. Coloca aí para a gente, por favor. Gálatas 4. Portanto, não, Almeida Revista Corrigida, como foi de manhã. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é o que, gente? É o que? Menino. Calma. Não, eu estou no 1. Deixa eu ler 1, peraí. Me acompanha na leitura, o telão. Não anda sozinho, não anda comigo. Digo, pois, todo o tempo em que o herdeiro é o que, gente? Menino. Em nada difere de quem? Do servo. Ainda que seja o que? Senhor de tudo. Menino. É dele, mas ele não está pronto. É dele, mas ele não está preparado. É dele, mas ainda não foi completo. Não importa, mas é meu. Ainda não é a hora. Calma. O verso 2 então vai dizer: mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado por quem? O pai vai dizer agora sim: vai meu filho, voa. Não por acaso a Bíblia diz que os filhos da juventude são como que? Alguém já leu? São como que? Flecha nas mãos do arqueiro. A flecha se lança sozinha ao alvo, hein? A flecha decide o caminho que vai seguir. Ela é escolhida, ela é preparada,
ela é lançada, projetada, com a direção, a intensidade, a força que o arqueiro dá a ela. Quem aqui tem filhos? Você tem uma grande responsabilidade. Os nossos filhos estão sendo lançados na direção. Eu vou falar. Pega essa aqui, irmão. Presta atenção nisso. Meu Deus, essa é daquelas que... A Bíblia diz que os filhos são como flechas nas mãos de um arqueiro. A flecha não vai sozinha, a flecha não decide nem o tempo, nem a hora, nem a força, nem intensidade, velocidade ou direção. O arqueiro pega e projeta. Os nossos filhos estão sendo lançados, projetados na direção, velocidade e intensidade do nosso comportamento, do nosso testemunho. Não adianta pregar uma coisa para os seus filhos e agir de forma contrária, porque não adianta eu dizer, flecha, lá está o alvo, você vai chegar lá, mas quando eu agir, eu pegar e não colocar força suficiente, ou me distrair, ou desconcentrar na hora de mirar, não é o que eu falei para a flecha, é o que eu fiz com a flecha na hora de lançá-la, que vai fazer a diferença de onde ela vai chegar, quando e como. Quem entende isso? Qual o futuro dos nossos filhos? Não, pastor, eu chego lá, eu profetizo, irmãos, eu madrugada acordado, eu passo no quarto, às vezes fisicamente eu taco a mão na cabeça dos meninos, oro, abençoo, profetizo, às vezes só estendo a mão e tal. Mas não adianta só eu orar, profetizar, falar palavras bonitas. A hora que eu for agir, eles precisam ver que a direção das minhas ações está de acordo com as palavras que eu declaro sobre a vida deles. Quem entende isso? Aquele pai tinha um bom testemunho diante dos filhos, ainda que os filhos, por causa do convívio, começaram a tornar o pai como comum. Não, é só o nosso pai. Não, o coroa também erra. Não, cuidado com essa conversinha. Vem para quebrar princípios, valores. Põe o tópico para mim, por favor. Presta atenção nisso aqui, que a gente entra agora na parte principal da mensagem. Nem tudo o que queremos será do jeito e no tempo que queremos. Precisamos estar prontos para o quê? Receber. Se não, fazemos o quê? Destruímos tudo. Os 2 filhos destruíram o que receberam. Você concorda comigo ou não? Sim. Bacana. O que saiu destruiu o quê? O que saiu foi para longe. Destruiu o quê, gente? A herança. E o que ficou? Destruiu o quê? Não, alguém falou assim aí. Não, pastor, eu falei sim, porque pelo jeito que o senhor falou, eu deduzi que era assim. Ainda aí se acaba, né? Presta atenção, o filho que saiu, destruiu fora da casa do pai, os bens materiais. O filho que ficou, destruiu dentro da casa do pai, a estrutura de relacionamento. E aí, por mais que nenhuma destruição é boa, qual é a pior das duas? O que acabou com a herança lá fora, ou o que está destruindo relacionamentos dentro? Qual é pior? O primeiro ou o segundo? Por quê? Porque se alguém levar o carro, dá para comprar outro carro depois? Dá para recuperar um carro, gente? Se perder uma casa, perder uma empresa, dá para recomeçar? Mas tem gente que perdeu o casamento e não consegue recuperar. Tem gente que perdeu os filhos e não consegue recuperar. Eu não estou dizendo que não tem jeito de recuperar. Presta atenção, eu estou falando que a pessoa não está conseguindo. Sabe por quê? Para recuperar uma casa, um carro, uma empresa, a matemática pode te ajudar? Sim, você sabe o número. Eu quero chegar a tanto para poder comprar uma casa, para comprar a casa de volta, para comprar o carro de volta, para montar a empresa, para recomeçar. Os números te ajudam ou não ajudam, gente? Você consegue uma resposta lógica, racional, humana. Você pode, através de boa gestão, bons investimentos, através de alguém que olha para você e fala, fui com a tua cara, eu quero te dar alguma coisa. Você consegue ou não consegue? Bacana. E para recuperar um casamento, a matemática resolve? Hein? Gente, eu falei na semana passada e repito hoje aqui,
Aquela moça, aquela mulher, que falou que a vida dela estava muito chata, que ela era casada com um homem milionário, famoso, homem de Deus, tratava bem, cuidava bem, bom marido, bom pai, bom tudo. E ela falou, estava faltando emoção na minha vida. Quem lembra que eu falei isso aí? Tá aí, tá um vídeo aí nas redes, o pessoal viu. E os dois, tanto o marido quanto a esposa, falaram a mesma história. O marido, dentre outras coisas, sabe o que ele fez para tentar restaurar o casamento? Quem já ouviu falar do desafio? Qual o nome do desafio mesmo? Vamos ver se vocês sabem. Prova de fogo. Ele falou que ele fez 2 vezes o desafio. Quantas vezes ele fez? Conseguiu restaurar? Porque não é matemática. Livre-arbítrio. A hora que entra no livre-arbítrio, Inaê, a conversa é outra. Matemática não resolve. Já sei, eu vou todos os dias dar R$100 para o meu filho. Filho, gasta no que você quiser. Vai na doceria e se arrebenta com diabetes. Porque tem pai que esquece disso também, que além de tudo está destruindo a saúde do filho, intoxicando a criança. Isso está garantindo que o meu filho vai ser um filho maravilhoso, um filho de honra, um filho grato, Garante, gente? Não. Ele tem livre-arbítrio para fazer o que ele quiser com aquilo. Quando fala sobre destruir estrutura de relacionamento, a coisa é muito mais complicada. Os 2 filhos destruíram o que tinham recebido do pai. O que saiu destrói o patrimônio, a parte na herança, mas o que ficou, fica revoltado quando o filho volta e é bem recebido pelo pai, porque a estrutura de relacionamento está morta dentro dele. Cuidado para não destruir aquilo que tem muito valor. E algumas coisas que a gente nem consegue fazer conta de como recuperar. Deus restaura casamentos, glória a Deus. Deus recupera filhos que estavam se perdendo, aleluia. Mas as pessoas continuam tendo livre-arbítrio. E dá trabalho. Então cuidado, para não desprezar o banquete. Tem um banquete de vida e amor. O pai não desiste. O pai insiste em dar vida e amor. Toda vez que ele senta à mesa com os filhos, toda vez que ele alimenta os filhos. Gente, esse pai era um pai que prezava por autoridade, por postura e por tempo de mesa. Você concorda com isso? Você concorda? Só porque eu falei ou porque você enxerga isso na Bíblia? Como é que a gente enxerga isso na Bíblia? Quando o filho volta, as 3 coisas que ele faz é restaurar a autoridade do filho dando anel, autoridade e responsabilidade, já falamos disso domingo passado. Postura, dá roupa para ele, sandálias, caminho, e prepara uma festa, um banquete. Porque se o meu filho estava morto e foi restaurado, ressuscitado, estava perdido e foi achado, a primeira coisa que eu preciso depois de restaurar os níveis da vida dele é colocá-lo de volta à mesa. Deus quer eu e você à mesa com ele. Deus quer. Você pode olhar para quem está ao teu lado, dar um sorriso, diga: ainda bem que você veio hoje, porque Deus te quer na mesa com ele. Diga: não importa por onde você andou, quanto tempo demorou, ou o que você fez, o Pai te chamou de volta para a mesa, porque você é um filho amado. É um filho amado. Ele quer a gente na mesa para aprender com ele, para restaurar. Não perca e não despreze a mesa. Em dezembro eu falei para a pastora: 2024 Deus está falando comigo que vai ser um tempo de muita mesa. Ainda não estou vivendo o que eu queria não, sentindo falta de muitas mesas. Mas Deus falou comigo: tempo de mesa, mesa, mesa. Nós estamos no meio de um rebuliço que está acontecendo, um mover, que eu creio que vai nos colocar em mais mesa, mais tempo de mesa. Para Deus colocar as coisas no devido lugar. Não despreze, não desvalorize. A gente prioriza tanta coisa, e aquele momento ali na mesa, onde cada um abre o coração, onde cada um compartilha a vida, faz toda a diferença. Os 2 filhos perderam, comprometeram a estrutura que receberam do pai. Mas o pai estava ali com a mesa posta. Porque a mesa não começa, gente, com a toalha, ou com jogo americano, ou tal do sul, não sei das quantas que eles falam aí. Parece que fala soufflé quase, né? Esse nome meio...
É perigoso eu falar, eu sou do interior, é perigoso eu usar um termo aqui que não vai ser legal. Não um palavrão que eu não falo, mas meio... Esse negócio chique. A mesa não começa com talheres dourados ou prateados, com laço ou lenço, ou... Pelo amor de Deus, eu estou desvalorizando essas coisas? De jeito nenhum, só diz que não começa aí. A mesa começa com o coração acolhedor. Eu vou dizer de novo que essa aí, se fosse um famosinho, depois você ia curtir lá, né, no Instagram, ia pôr no stories e mandar para os outros. Mas é o pastor Rogério, é meu pai, é da minha casa, eu nem dou valor. Aí se outro falar, você corre lá. Deus está vendo. A mesa começa no coração acolhedor. A mesa começa no coração generoso. A mesa começa no coração bem disposto. Se tem um coração acolhedor, generoso e bem disposto, já começou a ter uma mesa maravilhosa, por mais simples que ela seja. Gente, tudo o que eu queria. Tem que tomar cuidado na hora que eu vou falar essas coisas. Era comer na mesa da casa dos meus avós que já estão com Jesus. Da mesa da casa da minha avó você via a casa inteira. Você vê como a casa era grande. Você via um quarto, a cozinha que era junto com a sala, com o corredor, com tudo. A sala. O prato simples, a comida na medida. Rogerinho, com 15, 16 anos na casa da avó Nenê, não ia se criar não. Ela ia ser rígida. Ei, tem mais gente para comer, já fiz seu prato. Eu acho que por já conhecer, ela fazia meu prato. Ela não me dava o perigo de ser desorganizado. Tinha refrigerante boa parte dos dias na casa da minha avó. Meu pai e meu tio almoçavam lá e ajudavam. Mas era um copinho daquele magrinho, pequenininho assim, a medida. Se tomar tudo numa golada só, acabou, varão. Vai o resto na água. Quando chegava meu pai ou meu tio com uma caixinha de bis, na época que o bis vinha 20 unidades, ele não ficou mais barato nem manteve o preço, ele diminuiu o tamanho, tá? Você não sabia. Desculpa se eu quebrei o encanto. Quando chegava lá, ela falava assim, 1 bis cada um. Não, dá para dar 2. Ela já punha do meu lado. Dava o prato, o copo de coca e os 2 bis. Gente, era tipo, é que o Paulo hoje não está aqui, tipo bandejão. Mas como eu tenho saudade. Eu trocava qualquer churrascaria fácil hoje para ter um tempo de mesa com eles. Quem entende o que eu estou falando? Não despreza a mesa que você tem hoje. Antes que um dia não aconteça como esse filho, está lá jogado, desejando comer comida de porcos, e dizendo, Deus, tudo que eu queria era uma chance de estar lá na mesa com meu pai. Mesmo que na casa do meu pai tenha regras, mesmo que na casa do meu pai tenha limites, mesmo que na casa do meu pai eu não possa fazer do jeito que eu quero, mesmo que meus pais sejam chatos e dizem, vai comer no sofá, não, senta aqui na mesa. Nossa, que chata, na casa do tiãozinho, tem nenhum tiãozinho aqui, acho, né? Na casa do tiãozinho, todo mundo come com o prato na mão, um vai para o quarto, vai passar. Aqui na casa do tiãozinho, caramba, que é a casa do Rogério, vem todo mundo para a mesa. E tira essa porcaria de celular de perto de você agora, porque agora é hora de vida. É hora de a gente agradecer. Eu me lembro quando eu comecei no ministério, lá em Mauá, em 2001. Um irmão contou um testemunho, chorando, ele chorava. Ele ia para a igreja, quase todo domingo ou todo domingo. Mas ele contando o testemunho, ele disse, eu vinha empurrado. Porque a minha mulher pegava no meu pé, vamos. A mulher e os filhos, e todo domingo de manhã eles estavam lá. Mas o coração dele, bonitinho, já não sentia. Ai, não estou sentindo, parece que eu não estou conectado ao pertencimento que eu já vou falar dele. Eu já não sentia. Ele começa a desprezar aquele tempo e começa a ver defeito em tudo. Põe o tópico, porque já vai ficar melhor, porque assim eu acelero. Põe o tópico para mim, por favor. 2 tópicos eu vou seguido. Alguns fatores que revelam imaturidade e egoísmo. Lembra que nós vimos que tem muitos desprezando o banquete de vida e amor por imaturidade ou precipitação e egoísmo? Quem lembra disso? Olha fatores que mostram, revelam isso. Primeiro, insatisfação.
Está sempre insatisfeito, nunca está bom. Você viu o culto hoje? Acabou de um jeito que eu achei que você acabasse daquele outro jeito. E você viu o som? Você viu o irmão que estava na porta? E a irmã que estava perto do bebedouro quando foi beber água? E as crianças, quando desceram da escolinha, desceram fazendo barulho. São crianças. Não são criados mudos. Gente, cuidado com a insatisfação. O problema não era a casa daquele pai. O problema era o coração daqueles filhos. A insatisfação fez um homem, lá para 2002, eu acho que eu ouvi esse testemunho, mais ou menos. Cheguei lá em 2001, eu acho que foi em 2002, chorando contar que ele ia para a igreja, mas ia a pulso, já não se sentia. E aí, ele começa a se sentir atraído pela velha vida. Esse negócio de igreja, não sei o quê. E aí começa, eu vou ali só falar com os amigos rapidinho. Não, eu vou ali. E vai para um bar, e vai para outra roda que não presta, e vai para outra roda que não serve. Até o dia que ele está no meio de uma roda, o irmão Hamilton Marcelo talvez lembre desse testemunho, pastor Angélica. Até um dia que ele está no meio de uma roda, a polícia chega e prende as pessoas que estavam naquela roda porque tinham cometido um crime. Ele não tinha nada a ver com o crime, ele não tinha envolvimento, não era, olhando o perfil, não tinha perfil nenhum. Homem casado, já maduro, a filha dele já tinha 18 anos. Nós estamos falando de jovem que está lá, chefe de família, trabalhador, tudo bonitinho, filhos grandes já. Ele vai preso junto. Ele passa, eu não lembro quanto tempo, um mês, talvez um pouco mais ou um pouco menos, preso. E ele com lágrimas contou o testemunho para a igreja dizendo: gente, lá dentro da cadeia, por mais que eu desejasse estar de volta na minha cama em casa, por mais que eu desejasse estar de volta na mesa para comer com a minha família, por mais que eu desejasse levantar para ir trabalhar até nos dias frios e cansado, o que eu mais sentia falta era do momento da liberdade de adorar a Deus. Lá dentro eu clamei, eu pedi perdão, Deus, eu desprezei, porque eu me tornei um insatisfeito dentro da casa do pai. Na casa desse pai tinha 2 filhos insatisfeitos. Um sai e destrói tudo lá fora, o outro insatisfeito destrói relacionamentos dentro. Ele se revolta que o irmão seja reintegrado com festa. Cuidado para não se tornar um insatisfeito dentro da casa do pai, porque alguns desses vão sair, vão se perder no mundo lá fora. Outros vão ficar do lado de dentro, quebrando relacionamentos. A hora que alguém está insatisfeito, outra característica do insatisfeito é que ele sempre encosta em outro insatisfeito. Você viu? Eu também. Pode perceber, irmãos. Eu acho que foi o Billy Graham, se eu não me engano, que falou: toda vez que um cristão está com o coração inclinado a se desviar do Senhor, o diabo tem um barquinho pronto na praia, esperando por ele, para levá-lo para longe. Cuidado com quem o diabo está usando para levar o teu coração para longe do primeiro amor, da pureza. A gente precisa saber dizer não e pôr limite no que a gente ouve. Não, mas eu vim ouvir a pessoa desabafar. Hoje eu estava conversando com o Zé Paulo e Feliciano aqui, dando um exemplo. Estava falando de Jó. A diferença entre desabafo e murmuração. Sabe qual que é a diferença? Alguém sabe? Essa água aqui daqui a pouco você vai tomar, eu vou tomar agora só porque eu estou pregando, então eu posso fazer uma ilustração. Então, pronto. Não adianta ficar olhando que você ar de inveja não, Silmara. Vai abrir o lacre bonitinho, vou tomar. O copo está cheio ou está vazio? Eu não vou jogar no chão não sou besta, estou com sede. Quem concorda que desabafo é alguém que está cheio e precisa esvaziar, precisa pôr aquilo para fora? Alguém concorda? Vai, o copo está cheio, ele quer desabafar. O copo está cheio. Ele desabafou? Desabafou comigo, né? O que estava dentro dele agora está dentro de quem? Cuidado quem ouve desabafo. Você está bebendo o que o outro está cheio. Primeira lição. Entendeu, Inaí? Segundo, agora esse copo, vem aqui, Silmara, vem aqui. Calma, cuidado, pelo amor de Deus. Toma a água que tem nesse copo. Dá para tomar? Por que não dá?
ele já se esvaziou do que tinha? Dá para outro beber? Sabe qual que é a diferença da murmuração e do desabafo? Desabafo, esvaziei, acabou. Murmuração, agora ele dá um jeito de se encher de novo só para derramar no outro. E aí ela passa o copo para outra, dá um jeito de encher e joga no outro. Passa para outro, dá um jeito de encher e joga no outro. Ficou claro e faz sentido para você? Obrigado, pode levar o copo vazio. Gente, o murmurador não quer desabafar, ele quer contaminar. O insatisfeito não quer desabafar, ele quer espalhar insatisfação. Ele fala com um, depois fala com outro, depois fala com outro, depois fala com outro. Ô diabo, para! Não, mas eu só queria desabafar. Já desabafou com alguém? Já pôs diante de Deus? Já estamos sendo tratados? Agora vamos adiante. Quem está entendendo a diferença? Cuidado, saiba medir. Fulano, você falou isso com quem? Falei com um ou outro. Ei, já não deu não? Não é que ninguém me trouxe solução. Filho, você falou com Deus? Falei, te deu solução? Não, se nem Deus deu, você acha que esse monte de gente vai te dar? Acorda. Por isso a Bíblia diz: comunicar com os santos nas vossas necessidades. Quem tem estrutura e pode ouvir, não é com todo mundo. O resto é só murmuração e contaminação. E tem muita gente alimentando a destruição das famílias. Você acha que aquele filho conversava com alguém, o outro filho conversava com alguém, um filho ia trabalhar e dizia para os empregados ou para o outro: você vê o meu irmão? Ó, fez tudo e meu pai fica quieto. E vai se contaminando, vai alimentando a amargura. Que em nome de Jesus o nosso coração não se alimente de amargura, mas se alimente do amor que cura. Cuidado com a insatisfação, gente. Ela rouba o estado de pertencimento. A pessoa parece que ela não pertence. Ai, sabe, eu estou lá, mas parece que eu não estou conectado. Eu não me sinto mais pertencendo a esse casamento. Uma pessoa que quer se separar, vai conversar com outra que já se separou, que quer se separar. Por quê? Quer alguém que justifique a bobagem que ela quer fazer. Quando é o caso. Pode perceber, gente. Quando a gente está insatisfeito, a gente procura alguém que tem o mesmo tipo de insatisfação com a gente. Quem já percebeu isso? Agora, quando a gente tem sabedoria, a gente pode até estar insatisfeito. Com sabedoria a gente busca alguém que nos ajuda a enxergar com clareza e se posicionar em fé. Que em nome de Jesus, nas insatisfações que fazem parte da vida, a gente possa se posicionar em fé e ouvir sabedoria. Cuidado, a insatisfação rouba o estado de pertencimento. Eu estou lá na igreja, mas eu não sinto que eu faço parte. Eu estou nessa família, mas eu não sinto, sabe? Eu vou arrumar minhas coisas. Esse dia, conversando com a mãe do Marcelão, ela contou que o Marcelão, quando tinha, quantos anos? 7 anos. 7 anos de idade, arrumou as coisas para ir embora de casa, para fugir de casa. Imagina, irmão, Marcelão, só tem tamanho. Não, só tem tamanho, gente. Aí falou que ele arrumou a mochilinha dele e pegou um arco e flecha que ele tinha montado, que ele tinha feito. Ele era o arqueiro de 1900 e bolinha. Aí a mãe falou: ah, você quer sair de casa? Quero, então tá, vem cá, entra aqui no carro. Pegou ele com a mochilinha e levou e começou a mostrar pessoas morando debaixo de viadutos e tal. Aí parou e falou: pronto, agora você pode descer e ir, porque quem vai fora de casa às vezes vai acabar assim. Não, não quero ir não. Não, você não arrumou sua mochila? Agora não, não quero. Vai, não quero. Mãe raiz. Fala um negócio desse hoje, conselho tutelar bate na porta da casa da mãe no dia seguinte: que isso? Tenho denúncias. Ei, estado de pertencimento, cuidado, não deixa ninguém roubar isso de você. Ele quer sair, gente, cuidado, ele não se sente mais conectado. Tudo que tinha na casa do pai é dele e do irmão, é dos dois. Mesmo assim ele quer sair. Para imaturos e insatisfeitos, nada nunca está bom. Não importa o que você faça, não importa quantas vezes você atenda, o dia que você fala: hoje eu não posso atender, você já não presta. Você já viu isso acontecer? Nunca está bom. São extremamente descontentes e críticos. Segundo grupo, põe aí por favor. Impulsividade é outro fator que revela. O precipitado, o imaturo. Como assim, pastor? Ele é impulsivo. Ele não se move por fé, ele se move por impulsos. A emoção governa, o temperamento governa, não a fé. A Bíblia, o Senhor Deus diz em Hebreus: o justo viverá pela fé, não pela impulsividade. Então cuidado. Aquele jovem achava que estava pronto para administrar a herança, mas na verdade ele não tinha condições de administrar nem a própria vida.
Você já ouviu gente que vai revolucionar o mundo, mas não põe em ordem nem o quarto que dorme? Que vai se destacar em tudo, mas não se destaca nem na organização do guarda-roupa. Seja fiel no mínimo, que Deus vai te colocar no muito. Tem coisas que a gente deveria levar a sério. Não é brincadeira. Colocar a casa em ordem, manter a vida em ordem. Porque a gente floresce ou apodrece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Para de tentar tapar o sol com a peneira. Põe em ordem a estrutura interna. Põe em ordem tua casa. Você vai florescer em nome de Jesus. E o terceiro, eu termino a mensagem de hoje. A gente ainda termina essa mensagem. Tem mais para continuar nessa série. Mas na mensagem de hoje, eu termino nessa parte. Cadê? Não reconhecem o quê? Erros. O imaturo, o precipitado, ele não reconhece erros. Ele nunca erra. Ele só foi mal interpretado, ele não é compreendido, ele passou lutas na vida, tadinho, só ele passou lutas na vida, o resto era só plateia. Ei, eu não estou vivendo na plateia, mas alguém? Nós estamos tudo em arenas diferentes. Você tem algumas lutas, eu tenho outras. Mas o precipitado, o imaturo, o descontente, o egoísta, ele não reconhece os erros. Não é humilde e prefere se vitimizar. Ele quer inverter a situação para se fazer de vítima e ganhar uma discussão. Gente madura não ganha discussão, ganha família. Gente imatura prefere ganhar uma discussão. Gente egoísta prefere ganhar uma discussão. Gente altruísta prefere ganhar os filhos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Escolha. O Pai não desistiu de oferecer para nós um banquete de vida e amor. Está disponível, é para mim, é para você, hoje. Não seja impulsivo, não seja egoísta, para de se vitimizar, se posicione em fé, porque Deus tem um lugar na mesa para você e eu comemos o melhor dessa terra. Só quem crê diz, pode aplaudir ao Senhor Jesus. Pode aplaudir.